como é que foi o momento em que tu achou um professor, começou a estudar, alguém que te passou um conteúdo básico para depois aprender a tocar solos, esse tipo de coisa? Como é que foi essa trajetória do início da guitarra mesmo aqui? Foi aqui em Caxias? Eu não sei se foi aqui em Caxias isso. Perfeito. Sim, foi aqui. Eu comecei fazendo aula de violão numa escola, que daí eu tive essa experiência que não foi tão legal, né? Violão pro lado invertido ali, eu fiz acho que uns 6 meses. E aí com as cordas para canhoto, eu peguei aquele material e eu fiquei um pouco por conta, por mais, sei lá, uns 6 meses. Fiquei estudando por conta o material que eu tinha recebido ali. E aí depois eu tive um professor que foi o Duda Zanrosso. Eu fazia aula junto com o guitarrista da minha banda, nós éramos em 2. E o professor, ele vinha, só que ele trabalhava com outra coisa. Então a aula era a cada 15 dias, mas aí acabava ficando uma a cada 2 meses, e aí aquela coisa toda. E a aula em dupla, ela é legal até certo ponto, né? Porque tu gera uma competição saudável ali entre os dois, ninguém quer ficar para trás e tal. Só que não adianta, cada aluno, na minha concepção, tem um ritmo, cada aluno tem uma forma de estudar, de aprender. Então, não foi assim uma experiência também onde eu evoluí muito rapidamente. Assim, eu evoluí algumas coisinhas, mas num ritmo bem inferior ao que hoje, como professor, eu vejo que seja o ideal. E aí, depois eu encontrei um amigo, né, de colégio, assim, que ele estava estudando com o Rigon, na época, né, o Christian Rigon aqui de Caxias, e ele foi aluno do Christian, ele começou a me dar umas aulas, e cara, foi ali assim que eu comecei a me focar, a estudar, ele começou a mostrar coisas de mais técnica, Paul Gilbert e tal, eu já estava tocando algumas coisas do Slash, e aí eu tive uma fase com o Slash que foi o seguinte, eu comecei apaixonado por Guns, por Slash e tal, aí depois eu fui descobrir Dream Theater, e essas coisas mais complexas, e prog e tal, e aí quando eu fui para esse caminho, por um breve lapso de retardo, eu achei que o Slash não prestava, assim, né? Eu falei, bah, não, o Slash é lento, as músicas do Slash são, né, pô, são 5 notinhas ali, já era, o cara faz um riff, comecei a gostar da complexidade, da bagunça, né, do progressivo, mas aí depois eu recuperei as minhas faculdades mentais, e aí eu vi que não, tem espaço para todo mundo. O Petrucci é legal pra caralho, na minha opinião, o Slash também, então tá tudo certo, né? Mas foi mais ou menos por aí. Depois do Stefano, que foi esse meu professor aí, o segundo, aí eu fui pro Rigon, e aí foi um professor que a gente teve uma afinidade muito grande na forma dele ensinar, e foi a época que eu tava com 15 anos, assim, completamente, pouco menos que 15, acho que eu comecei a fazer aula com ele uns 14, me dedicando muito, assim, estudando aquela coisa de, sei lá, 3, 4 horas por dia, todo dia, focado pra caramba, tocando em banda, estudando as coisas do Petrucci para tentar tocar. Eu tinha uma banda tributo a Dream Theater também naquela época, então foi a época que eu mais evoluí, assim. Então foi engraçado, porque eu não conseguia tocar muito bem as coisas do Slash, aí eu fui pro Petrucci. E aí eu me foquei naquilo, me encarnei, e aí meio que quando eu conseguia já tocar as coisas do Petrucci, que eu fui gostar, fui tentar de novo as coisas do Slash, voltei a ouvir, e aí já era tudo muito mais fácil, porque eu tinha dado um tirão, assim, nessa parte de técnica, teoria, então aí pareceu muito mais claro para mim de tocar as coisas do Slash.